Hi guys, how are you? Vou dar uma passadinha aqui na APC de abril, tá? Tá um pouco meio tarde, mas nós estamos fazendo de acordo com aquilo que está sendo possível. Você assiste aí se você estiver tendo alguma dificuldade, tá? Observem as explicações e qualquer dúvida manda uma mensagem para o teacher, ok? Na primeira quinzena, nosso assunto foi, na verdade é mensal, né? Não é quinzenal. Eu falo primeira quinzena porque eu mesmo fiz uma separação aqui, mas você tem um mês inteiro para fazer, tá bom? Possessive case. O que é o possessive case? Possessive case é utilizado para demonstrar posse, certo? Ou seja, para declarar que um sujeito possui algo. E pode ser tanto a questão de posse, ou seja, alguém possuindo alguma coisa, como também a questão de relacionamento. Por exemplo, o filho não possui um pai, né? O pai não pertence ao filho. Mas mesmo assim, a gente cria a frase como no sentido de posse. A gente fala assim, filho de fulano, né? Ou pai do fulano, certo? Então, por mais que não seja uma relação de posse, a frase ela é desenvolvida como se fosse uma posse, certo? Mas nós entendemos que na verdade se trata de um relacionamento. Então, possessive case serve para isso, para você definir relação de posse na frase, tá ok? E como que nós usamos o possessive case? Como que a gente faz essa relação de posse? É só você, no possessive case, observa bem que eu vou selecionar aí, ó, selecionei o apóstrofo e o S, olha bem na tela aí, ó. Esse apóstrofo S é colocado logo depois do possuidor. Então, na relação de posse, nós vamos colocar assim, primeiro você coloca o possuído, o apóstrofo e o S, o apóstrofo é essa coisinha lá em cima, esse tracinho, como se fosse uma vírgula elevada, ao contrário, né? Então você coloca primeiro o possuído e depois o possuidor, melhor dizendo, tá? E depois o possuído. Olha o exemplo aqui, ó. Nós temos alguns exemplos aqui, ó. This is Mary's book. This is Mary's book. Ó, Mary's. Você realmente pronuncia o S, ó. Mary's book. Mary's book quer dizer o quê? Livro da Mary. Certo? Assim, livro que pertence a Mary. Livro da Mary. Mary's book. Este é o livro da Mary. Certo? Então, primeiro, veja só, primeiro nós colocamos o possuidor, Mary, depois o apóstrofo S e por fim o possuído, book, o livro. Quer dizer que Mary possui o livro, então livro da Mary. Certo? Então, aqui na língua portuguesa, a gente costuma colocar, como nós usamos uma preposição, a preposição de, nós colocamos primeiro o possuído e depois o possuidor, né? Livro da Mary. Então, possuído, livro, possuidor, Mary. Mas na língua inglesa você coloca primeiro o possuidor, Mary, apóstrofo S e depois o livro, book, o possuído no caso. Olha o outro exemplo aqui, ó. That is Susan's car. Aquele é o carro da Susan, Susan's car. Tá vendo? Então primeiro o possuidor, Susan, depois o apóstrofo S e por fim car, o possuído. Ok? Certo? Então funciona dessa forma, tá? Outro exemplo, ó. Those are Ted's boots. Ou seja, aquelas são Ted, possuidor. Quer dizer que Ted é o dono. Apóstrofo S e o possuído, boots, que são botas. Então estas são as botas do Ted. Ok? Ted's boots. Certo? Ok, pessoal? É importante notar que quando um substantivo, ou seja, quando o sujeito, o possuidor, vamos usar esse termo, já terminar com a letra S, então você não precisa colocar o S, colocando apenas o apóstrofo. Você vai usar apenas o apóstrofo. Olha o exemplo aqui, ó. Chris, observe que Chris já termina com S aqui, estou selecionando para você ver, ó. Então, se já temos o S no final do possuidor, não precisa pôr o S depois, ok? Senão, se a gente fosse desenvolver
o som aqui representado, ficaria muito estranho, ficaria Chris. A gente teria que, quando a gente tivesse dizer o S duas vezes, certo? Então, para facilitar a fonética, ou seja, a pronúncia, você fala Chris, apartment, ou seja, o apartamento da Cris. Então você coloca o apóstrofo e não precisa pôr o S. Por quê? Porque terminou com S. Lembrando que isso que nós estamos falando agora vale para aqueles nomes de possuidores que já terminam com S. Certo? Chris, então você só coloca o apóstrofo e depois o objeto possuído. Chris' apartment is very huge. Ou seja, o apartamento do Chris é imenso. Vou dar uma pausa aqui, pessoal, tá? Depois eu vou continuar.